começar, né? Tipo, seja bem-vindo, estamos começando agora a aula. Ó, Daniele, seja bem-vinda. Estava esperando você para começar a gravar, tá bom, Daniele? Então agora vai começar mesmo. A Camille chegou. Camille, é o seguinte, a Karina não, a Maria arrumou o nome dela. Agora ela tem nome e sobrenome. Nome, segundo nome e sobrenome, viu? A Maria é Fernanda também. E Daniele é Camille também. Então, estamos aí, né? Tá. Então, como eu estava falando para vocês, essa parte aí de comportamento organizacional tem toda uma disciplina em torno disso, justamente porque a gente sabe que boa parte do desempenho da organização não vem só de máquinas, né? Ela vem do trabalho das pessoas. E aí tem todo um trabalho em cima disso, de assim, você conseguir fazer as pessoas trabalharem em equipe, tem essa preocupação com a motivação das pessoas. Então tem muitas assim estudos e teorias sobre o que é motivação, o que motiva as pessoas. Aí sobre comunicação, né? Então, é bom trabalhar em equipe. Bom, todo mundo sabe que é bom trabalhar em equipe, mas o fato de ser bom trabalhar em equipe não quer dizer que seja fácil trabalhar em equipe, né? Vamos lá, vai ganhar um chocolate aí. Quem abrir o microfone primeiro e falar para mim se é fácil ou não é fazer trabalho em equipe na faculdade. Não. Não. Isso. Eu falei antes. Eu falei primeiro. Já ganharam aí muitos chocolates. Eu tô pensando até nos ovos de Páscoa que deve ter sobrado lá da Cacau Show. A gente vai comprar e dar para vocês, tá? Quero. É treta, né, gente? Fala para mim. Conta assim, sem citar nome, mas que tipo de problema que acontece? Barraco. Nossa. Gritaria. Engraçado essas duas coisas vindo do meu grupo. Ai, ó, fica a dica, hein? Fica a dica que daí Eu só dou risada. Professora, a Maria só dá risada no nosso grupo. A gente briga, ela dá risada. Maria, mas daí ela não desempenha nada, Maria? Não, ela que mais Não, a Maria é ela faz super bastante. desempenhada. Mas ela fica dando risada. Editada. Até fazer o negócio, ela fica dando risada. Porque não adianta brigar, não adianta ficar discutindo. Daí você tem que Ela é a zen do grupo. Ela tá rindo agora. Ela dá risada, entendi. Fica todo mundo se matando, ela fica rindo, aí depois que para a treta, aí tá bom, vamos fazer então. É isso. Exatamente. Tá. Pois é. Tem outra coisa também que muito acontece em grupo, trabalho e tal, é aquele negócio do prazo, né? O que acontece até a hora do prazo? Prazo acabar? Entrega tudo na última hora? Mas não, só com você, né? Porque aqui nos meu grupo, não. Não, no meu eu entrego. Eu tenho um artigo que era para entregar hoje. Aí a gente estava terminando no final de semana, mas a gente ia terminar hoje, né? Aí mandaram uma informação dizendo que o prazo foi para o dia 25. O que você acha que a gente fez? A gente terminou hoje? Que era a data que a gente ia terminar? Não. Óbvio que não. Então, esses são os tipos de problema que se acontece nos nossos grupos de trabalho da faculdade, acontece na vida real das empresas também. Então, isso, cara, pode saber, vai acontecer e as empresas sabem disso, o pessoal de recursos humanos sabe disso, os chefes sabem disso, até porque os chefes também são funcionários em geral, né? Então, isso também é uma coisa que, né, tem uma certa preocupação ali. Então, tem muita gente estudando e tentando resolver esse tipo de problema. Então, os pessoal começou a resolver, então tem que motivar as pessoas. Beleza, como é que motiva as pessoas? As pessoas gostam de dinheiro. Então tem que pagar, tem que dar algum benefício para as pessoas. Aí começaram a ver que, puxa vida, será que era isso mesmo? Será que o dinheiro está resolvendo? Aí chegava um momento que as pessoas já não ligavam mais, porque elas queriam ser reconhecidas. Aí começaram a perceber que, poxa, peraí, não é só dinheiro que importa para as pessoas. Você reconhecer o trabalho delas também é uma coisa que motiva as pessoas. O trabalho de comportamento do consumidor tá dando pau, Giovanni? Eu não vou nem me meter nisso aí. Então, Nada. Tá tudo bem. Ó, Giovanni. Não é o Giovanni, é a Karina. Não, mas o Giovanni... Você está falando que não deu problema e que o Giovanni está dizendo o trabalho tá indo, professora. Tá indo. Tá tudo bem. Pra fazer, né?
É isso aí, né? Aquele negócio a gente tem que ir administrando o tempo, né? É administração do tempo isso daí. Então, a gente vai fazendo as outras coisas até essa não ter mais chance de fazer em outro momento. Daí a gente faz essa coisa e assim a gente vai indo, né? Então, então assim, daí chega um momento que você começa a entender que você vai precisar entender um pouco mais do indivíduo, porque você precisa entender do comportamento das pessoas, mas que as pessoas são diferentes. Então, parte de todo esse escopo aí de estudo de comportamento organizacional passa por entender o indivíduo, por entender o grupo e para entender a organização como um todo. Só que aí uma das coisas que é extremamente importante é entender que as pessoas são diferentes. Então, o que motiva o Giovanni, o que deixa o Giovanni feliz, o que faz o Giovanni acordar de manhã e achar que tá tudo bem, provavelmente é diferente do que a Isa acha. Então, principalmente o pessoal da psicologia começou a ir muito para esse lado, assim, tentar entender quem que faz o quê, quem que faz o quê, quem que é o quê e como que as pessoas se comportam. Outra coisa que daí também começaram a perceber é que as pessoas são diferentes e não são diferentes só em diversidades assim que são fáceis de ver. Então, não é só uma questão de gênero, não é só uma questão de raça, não é só uma questão de idade, que todas essas coisas são coisas importantes para vocês considerarem no ambiente de trabalho, né? É óbvio. As pessoas mais jovens têm algumas tendências, as pessoas mais velhas têm outras tendências, então também tem bastante estudo sobre isso, sobre quem provavelmente deixaria o trabalho, a pessoa que está trabalhando há 20 anos no mesmo cargo, uma pessoa que está há 2 meses, ou a pessoa que é mãe solteira e precisa daquele trabalho. Então, existem estudos, né? Para falar um pouco sobre isso e entender um pouco o comportamento de cada uma das pessoas, ou a tendência de comportamento de cada uma das pessoas. Ainda assim, essa coisa da personalidade e da individualidade de cada um é uma coisa bem importante. Aí, eu até... Deixa eu ver aqui se está aqui. Vou mostrar para vocês. É o 12, peraí. 13... 12. Então, essa parte aqui falava um pouco dessa questão de... Não é, mas esse aqui tá... Ah, não, esse é 15. Não, é o 12 que eu quero. Aqui. Então, aqui você tinha uma lógica aí de falar um pouco de diversidade, né? Tipo, quão diferentes as pessoas são, né? São coisas assim que é fácil de identificar, né? A idade, sexo, raça, as capacidades físicas, né? Se a pessoa é mais forte, mais fraca, se ela consegue correr, se ela consegue ficar sentada um tempão, se ela consegue fazer movimento repetitivo um tempão e blá, blá, blá. E aí, aquele negócio que a gente já falou na semana passada, né? Principalmente na parte de regras, né? De RH e do CLT, que obviamente você não pode discriminar as pessoas, inclusive tem regras, né? Tem leis que determinam que, dependendo do tamanho da empresa, você tem que ter pessoas com algum tipo de deficiência física trabalhando na empresa. Inclusive, agora, há pouco tempo na PUC, a gente precisava contratar gente, e aí a gente não tinha ainda chegado na cota lá de pessoas com algum tipo de deficiência. E aí a gente tinha que fazer contratações nessa abordagem, porque é legislação que determina esse tipo de coisa. Então, essa coisa da diversidade, da diferença das pessoas, leis que protegem essas coisas são sempre importantes de se considerar. Então, tem uma questão da individualidade aí. E aí, a outra coisa que a gente tem é a coisa das características pessoais de cada um. E uma dessas coisas são a personalidade, a forma como a pessoa age na vida, aquilo que ela acredita e os valores dela. Importante lembrar que a gente não pode também discriminar a pessoa por religião, né? É óbvio que por mais que se a sua empresa é judia e tem lá um muçulmano, a princípio
Você não pode discriminar ou não dar emprego para uma pessoa que é muçulmana porque a sua empresa é judia. Então, sim, tem muitas regras muito claras com relação a isso. Ainda assim, é importante a gente entender as crenças e valores das pessoas. Então, aqui, quando a gente também está falando em crença, eu não estou falando só de religião, né? Eu estou falando naquilo que a pessoa acredita. Então, ela acredita que trabalhar 4 vezes por semana é o certo, é o correto. Então, é uma crença, não tem nada a ver com religião, mas é algo que ela acredita. Peraí que vocês estão embaixo aqui do negócio. Deixa eu puxar o coisa dos comentários aqui. Peraí. Aqui. Então, Maria. Sobre o negócio da religião, né? Ó, não pode, tá? Então, estou gravando isso aqui, mas né? Então, de novo, vou falar para vocês. Não pode discriminar por religião. Não pode discriminar por sexo. Não pode discriminar por um monte de coisa. Tá, beleza. Ainda assim, vocês sabem que no processo seletivo, de repente, a empresa pode optar por não contratar. Então, assim, eu não sei se vocês pegaram esse tempo, mas na minha época, você procurava o emprego no jornal. Aí você ia lá nos classificados e aí tava lá. Procura-se moça de 20 a 25 anos que tenha carteira de motorista e que esteja disposta a trabalhar sábado. Então, né, já tinha uma recomendação ali do... Tá, peraí, Daniele, já vou ler o teu. Então tá, tinha lá no jornal. Então, assim, dizia que era moça e que tinha que ser mulher e dava a idade de 20 a 25 anos. Beleza. Depois veio uma legislação dizendo assim, não pode colocar esse tipo de coisa em anúncio porque você não pode discriminar. Você não pode discriminar um homem, então. Você não pode dizer que você quer contratar uma mulher. Você não pode discriminar por sexo. Você não pode limitar. Tá, beleza. E daí também não pode por idade. Você não pode dizer que, então, você não vai contratar a pessoa que ela tem 27 anos, então você não vai contratar. Aí tiraram dos anúncios esse tipo de informação. Acontece que, quando você vai contratar alguém, você vai olhar o currículo da pessoa, você vai fazer uma entrevista, seja lá o que for. Então, se você resolveu dentro da sua empresa que você vai contratar uma mulher de 20 a 25 anos, por mais que não esteja escrito na vaga, na hora de chamar para a entrevista, a empresa provavelmente vai fazer essa seleção. E aí, mas daí, então, não é certo, como é que eu vou saber? Não vai saber. Então, assim, não vai estar escrito lá na vaga que, né, se você de repente é homem e vai tentar aquela vaga lá que está sendo destinada para mulheres, isso vai ser feito de uma forma não tão informada assim, tá? Para evitar esse tipo de situação. Agora, convenhamos, é lógico que uma empresa vai acabar escolhendo aquilo que ela quer, porque afinal ela também tem direito de contratar o que ela acha que é melhor. Então, se por algum motivo ela acha que se contratar uma mulher de 20 a 25 anos vai ser melhor, como é que você vai dizer que ela não tem direito de fazê-lo, né? A Daniele, a minha não contrata por conta das vestimentas. Então, Daniele, a princípio não poderia ser feito, mas, né, Daniele? Fazem, não faz? Não faz. Faz. Agora, uma coisa também que a gente tem percebido, principalmente nas questões assim de valores da sociedade, é que há uns 10, 15 anos atrás, eu diria, você vê alguém trabalhando no banco com tatuagem era uma coisa assim meio inadmissível. Os bancos, por exemplo, quase não contratavam pessoas com tatuagens porque era uma coisa meio assim bastante agressiva na cabeça da sociedade, dos clientes e seja lá o que for. Hoje em dia é uma coisa que já quase não se considera mais, né? É uma coisa que não... Exatamente, Karina, é difícil comprovar. Como é que você vai dizer, eu não fui contratada porque eu tenho 28 anos? Aí os caras falam, não, você não foi contratada porque o cara aqui sabia fazer baloagem, você não. Aí você fala, mas para que precisa de baloagem? Eu queria baloagem.
Não tem exatamente, tipo, tá, a pergunta. Mas então, a empresa BRF, que contrata somente gerente da religião tal para bater os animais lá, está contra a lei ou nesse caso é possível? Ah, tá. Aí, Maria Fernanda, é o seguinte, o que acontece é que o cliente determinou essa situação. Então, o cliente é islâmico, né? Ele é muçulmano, e aí ele tem as regras da religião dele. E aí ele fala assim, só compro de você se você tiver um cara que também é muçulmano e ele vai ficar lá no abatimento para garantir que as coisas estejam feitas do jeito que a gente quer, e tem a oração, e tem os procedimentos e tudo mais. Aí, nesse caso, a função determina que você precisa desse tipo de coisa, que é mais ou menos o que seria assim, eu quero fazer um trabalho aqui de contabilidade. Bom, você tem que contratar um contador para isso, porque aí o trabalho determina isso, o trabalho exige isso. E aí é diferente de eu querer contratar uma pessoa que é da religião ou não é da religião e que não tem nada a ver com o trabalho. Então, nesse caso, não tem problema nenhum, porque é uma exigência do trabalho, né? Então, para você fazer aquele produto daquela forma, você precisa ter o cara que é lá da religião certa e que é aceito pelo cliente como o certo a ser feito. Daí sim, tá? Mas do contrário, não pode. E aí, uma das coisas assim que pega muito, gente, é a coisa da personalidade, tá? Pega porque é muito interessante, né? Que assim, a gente sabe que existem, por exemplo, pessoas mais introvertidas e pessoas mais extrovertidas. E isso é um traço de personalidade. Existem pessoas que gostam mais de se expressar escrevendo, etc. Outras pessoas preferem se expressar com música, seja lá o que for. E aí, é interessante, tipo assim, que as pessoas são diferentes e é difícil você determinar que alguma coisa só vai acontecer melhor se a pessoa tiver ou não tiver aquela personalidade. Ainda assim, é uma forma da gente tentar entender um pouco melhor as pessoas. Eu fiz com os meninos de comportamento organizacional um teste lá de personalidade. Deixa eu só ler o que o Bruno está falando. Alguns anunciantes colocam, se dará preferência A e informa o tipo de pessoa que deseja. Depende do que está informando lá, Bruno. E aí, assim, o dará preferência A é um fica dica, né? Tipo... Então, olha, pessoal, né? Então, assim, você aí que não tá nessa categoria aqui que eu tô pedindo, é provável que você não seja nem chamado. Quer tentar, tenta, para não ficar aquela coisa da discriminação. Mas essa é uma lógica aí de, tipo, tentar informar para a pessoa que se tem uma preferência sem necessariamente você dizer que as outras estão impedidas de tentar. Então, é uma forma de tentar. É isso, Bruno. É assim, ó. Na verdade, eu vou contratar uma mulher, tá? Mas eu dou preferência ao sexo feminino, sem filhos e não sei o que lá. Mas você, homem aí, que é pai solteiro, se quiser tentar, não tem problema. Agora, isso que eu tô te dizendo, Bruno. O fato de estar escrito lá que você tenha a preferência, ou não está escrito lá que tenha essas preferências, é óbvio que isso não quer dizer que na hora de chamar as pessoas não se fará esse tipo de seleção, né? Então, assim, é mais para a gente não ser ingênuo a ponto de entender que, né, dentro da empresa, a empresa vai contratar quem ela acha que seja melhor, indiferente de isso ser só questões técnicas ou questões de opinião do cara mesmo, tá? Bom, e aí eu fiz, como eu estava dizendo para vocês, com os meninos aí de comportamento organizacional, eu fiz um teste de personalidade, porque é um negócio interessante, assim, até para a gente se conhecer um pouco melhor e que, assim, não tem nenhum teste, assim, que diga, não, isso aqui é irrepreensível, é isso mesmo, não tem como negar e tal.
Mas assim, a psicologia está desde sempre tentando assim traçar algumas características, traçar algumas evidências assim de comportamento, de estilo das pessoas e tudo mais. A extroversão e introversão é uma das coisas assim mais assim faladas até, né? Bastante óbvias, né? Tem pessoas que são mais extrovertidas e pessoas que são mais introvertidas. Como vocês podem imaginar, eu sou mais extrovertida, mas isso também não quer dizer nada, porque, assim, o fato de eu ser mais extrovertida não quer dizer que eu seja melhor ou pior do que uma pessoa que é introvertida. Então, isso também é uma coisa importante quando a gente fala de personalidade, não tem a personalidade melhor, porque parece coisa de signo, né? Que você fala assim, puta, mas que signo merda que é esse aqui, né? Porque o objetivo não é esse, né? A questão das personalidades, assim, existem personalidades diferentes e ok, tudo bem. Cada indivíduo tem as suas características. Então eu tenho aqui e eu vou deixar para vocês fazerem porque é uma coisa assim interessante para vocês conhecerem e tudo mais, porque é legal, né? Para você ter um pouco mais de parâmetros sobre você mesmo. Deixa eu só abrir um arquivo aqui para mostrar para vocês antes. Existem empresas que adotam tipo uma cota de diversidade. Sim, Melissa, tem várias que são obrigadas, tá? Existe legislação para isso e dependendo do tamanho da organização, ela é obrigada a ter uma cota. Ela é obrigada a ter uma cota, tá? Dependendo do número de funcionários, a cada 100 funcionários tem que ter tantos lá. Então, sim, inclusive é obrigatório. Giovanni já fez 3 testes de personalidade. Giovanni, a dos animal, né? A dos animal é sensacional, né? Porque o que acontece, Giovanni? Às vezes a empresa está procurando alguém com algum tipo de personalidade que ela acha que vai funcionar mais para ela. Por exemplo, o cara vai ser apresentador de televisão. Então, é natural que, se fosse por isso, né? Se fosse daí se o cara fosse olhar um teste de personalidade, é meio natural que ele preferisse uma pessoa que é mais extrovertida, porque a pessoa mais introvertida, ela não é muito para fora, ela não gosta muito de falar, ela não gosta muito de se expor, ela é mais para dentro do que para fora. Então, seria meio natural você dar preferência para uma pessoa extrovertida. Agora, tem coisas que é difícil de você dizer, né? Tem coisas que, você fazer essa relação entre a personalidade e o desempenho do trabalho da pessoa é bem delicado, né? Porque, tipo um pesquisador, tô pensando aqui no meu caso, é melhor um pesquisador introvertido ou extrovertido? Acho que não faz diferença nenhuma. Porque, né, esse tipo de situação vai influenciar muito pouco, acho que no trabalho do cara. Tem muito mais a capacidade analítica do pesquisador é mais importante do que extroversão e introversão. Então, a minha preocupação com testes de personalidade é que como que isso está sendo utilizado? Você está dizendo, então, que fulano é melhor do que ciclano porque ele tem a personalidade X e não a personalidade Y? Então, isso é uma das coisas aí que pega para mim um pouco. Mas ainda, sim, eu acho que tem o seu valor você fazer alguns tipos de testes de personalidade porque é uma forma de autoconhecimento. E aí eu acho que você se conhecer é uma coisa que pode ser bem interessante, né? Que o Gugu era introvertido. Então, Karina, eu não sei se ele era introvertido, mas é uma coisa que é também relativamente comum para algumas pessoas assim de televisão e tal, é que elas assumem um papel, né? Eu vi do Chacrinha. Uma vez eu vi um documentário sobre ele e as pessoas perguntaram, mas ele é assim em casa e tal. Ele falava, não, isso é um papel. Eu desempenho um papel lá. Mas isso não queria dizer que ele era introvertido. Ele era um cara extrovertido, mas ele não era aquela zoeira toda na vida, né, pessoal. E o Gugu também não sei o caso, né? Teria que entender a situação. Mas a introversão e a extroversão não é só o fato de você se expor mais ou se expor menos. Ela é muito mais assim do processo que você usa para
até para refletir. O cara que é mais extrovertido, ele vai meio que falando, pensando, ele vai organizando o pensamento, mais falando do que parando e refletindo. O introvertido, não. O introvertido, ele prefere formular as coisas dentro da cabeça dele antes de falar. Então, essa é uma das características mais marcantes do extrovertido e do introvertido. Não é só o gostar de falar ou não gostar de falar. Então, isso também, né, é uma coisa que pode ser importante aí de considerar. Deixa eu ler aqui o que vocês estão falando. A dos animais, né, Giovanni? É porque, assim, existe uma linha da psicologia que entende que a gente tem alguns significados compartilhados. E que os animais são uma forma, você dizer, assim, um animal que expressa você ou que expressa tuas características, a gente procura significados naquilo, para às vezes falar coisas que a gente não sabe necessariamente colocar em palavras. Por isso que muitas áreas da psicologia usam, por exemplo, o desenho, porque é uma forma de expressão. Não sei se vocês já viram esses programas tipo Law and Order, não sei o que daí vai lá para a criança e a criança faz um desenho porque ela não sabe explicar a situação. É porque a forma de expressão do desenho é diferente da forma da fala. Então, a lógica do animal vai um pouco nessa linha. Agora, o que acontece, que a gente já falou lá na semana passada, é que às vezes as pessoas vão aprendendo algumas coisas, né? E aí você fala para a pessoa, olha, então, pássaro, tem essa coisa aí de ser livre, né? O leão é um dominador, é um líder. Então, assim, você também tem umas coisas assim que as pessoas vão aprendendo, né? E aí, claro que elas usam isso em favor delas mesmas. Então, simplesmente usar algumas ferramentas assim aleatoriamente, né? Tá, deixa eu ver o que vocês estão aqui. O Giovanni, que ele é analítico, mas tive uma professora que era especialista em comportamental e eu disse que eu era expressivo, mas ela disse que pode mudar com o tempo. Bom, capacidade não é definida por uma pessoa introvertida e extrovertida. Exatamente, Gabriela. A Giovanni achou que viu alguma coisa e achou muito interessante. Eu também não sei o que é que ele achou interessante, mas que ele já viu. Eu tipo aquelas lives, né, que a pessoa vai ler os comentários e fala assim, o Giovanni falou que já viu e achou interessante. Um beijo, então, pro Giovanni. Obrigada por participar, Giovanni. Não sei o que é. Enfim, né? Bom, e então, eu vou deixar o negócio da personalidade para vocês fazerem, porque... para quem não fez, pode ser interessante, tá? Então, deixa eu só achar aqui, peraí. Aquela pergunta, né? Onde será que tá isso? Não sei. Deixa eu pensar. Personalidades, olha aí, que pessoa esperta. Eu boto o nome certo nos slides, gente. Tá, vocês estão vendo um slide verde? Verde, sim? Não? Tá vendo só eu, será? Peraí. Não é verde? O que vocês estão vendo então, gente? Então, pera. Agora, tem um slide verde? Sim? Tá. Então é o seguinte, o slide verde tem o MBTI, que é o Myers-Briggs, são os nomes dos caras, tá aqui, ó, Myers-Briggs. Types, como que é? Types Indicator, acho que é isso. Myers-Briggs Types Indicators. E aí a gente, em português, usa indicadores de tipos de personalidade de Myers e Briggs, tá? Esse é, assim, um dos bastante conhecidos. Tem gente que adora, tem gente que odeia, mas não importa. Então, esse de personalidade e o Big Five, que vocês também vão ver em algum lugar na vida de vocês, é os dos mais
dos mais famosos. O Big Five, ele fala basicamente assim, olha, a personalidade tem 5 grandes pilares. Esses pilares são introversão, estão relacionados a quanto extrovertida a pessoa é, a amabilidade dessa pessoa, a conscienciosidade dessa pessoa, ou qual que é a capacidade de ser consciente da sua realidade, das coisas, a estabilidade emocional, e aí também isso aí vai para a inteligência emocional. Você lembra que um dia a Karina perguntou sobre a inteligência emocional? Seria isso aqui, quanto que a pessoa consegue ser estável, né, nessa lógica mais emocional, e abertura para novas experiências, quanto a pessoa é mais aberta ou mais fechada para experimentar coisas novas. E aí, esse é o Big Five, tá? O modelo de personalidade Big Five. Ele é bem conhecido e se utiliza bastante ainda hoje para falar sobre personalidade. Ele tem algumas críticas, por exemplo, abertura para novas experiências. Então, quanto mais aberto a novas experiências você for, melhor você é. E por quê? Você tem que ser uma pessoa aventureira para ser uma pessoa com uma personalidade melhor. Então dá uma impressão assim que tem uma personalidade melhor e uma personalidade pior, né? Mas ok, eu também acho meio complicado isso aí, tá? Então esse é um questionamento que se faz para o Big Five. Por isso que eu tô até já falando para vocês, o Big Five é bastante considerado, mas ele tem algumas críticas. E uma das críticas é essa. Eu não acho, tá? Eu acho que isso é uma característica e tem pessoas que são mais, tem pessoas que são menos e isso não quer dizer que seja melhor ou seja pior, tá? E aí o outro, que é o MBTI, que também é bastante conhecido, é esse que vai falar de blocos aqui, tá? Então, a ideia do MBTI é assim, ó, como que a pessoa recarrega a energia dela, ou como que ela, né, ela sente o mundo. Aí tem os extrovertidos e os introvertidos. Como que é a informação para a pessoa? Ela é mais intuitiva, ela é mais sensorial. Aí a decisão, ela é mais racional, mais emocional e estilo de vida mais julgador e mais perceptivo. Bom, aí o que acontece? Você ficaria num dos lados em cada um desses 4 blocos. E aí, se vocês lembrarem aí das épocas do terceiro ano do segundo grau lá, do terceirão, você vai ver que vai fazer uma análise combinatória aqui e na combinação de coisas aqui, você tem 4 aqui, então você tem 16 tipos de personalidade, né? Porque pode ser tipo o E, o N, o T e o P, mas pode ser também o I, o N, o F e o P. Pode ser também o P, o F, o S e o I, entendeu? Na combinação ali você tem esses traços de personalidade. Então, se você olhar lá daí no treco lá do teste, daí tem uma explicação do que é cada um deles. Uma coisa assim que eu acho que pode ser bem interessante, aí para o Giovanni aí pode interessar, Giovanni, você falou que a professora lá era especialista em comportamento, Eu vi um TED uma vez, que eu vou deixar para vocês, que era uma especialista especificamente nesse MBTI, e ela falava um pouco sobre isso, sobre essa coisa de não ser necessariamente uma determinação, mas você entender que existe uma certa tendência da sua parte para uma coisa ou para outra coisa, mas que isso não necessariamente significa melhor ou pior, isso significa diferente. Eu vou deixar aí, então, o vídeo para vocês, porque daí vocês dão uma olhada depois sobre a explicação dela, que é bem interessante. E para mostrar para vocês agora, eu vou colocar aqui o site. Assim, existem vários sites que tem o MBTI, tá? Esse especificamente, eu acho bom porque ele é rápido. Calma, que aí o meu teclado não está funcionando, só um minutinho. Calma, amigos. Aí, tá. O site é inspira.org, tá? Inspira.org.
Aí, como é que vocês vão fazer? Vocês vão entrar lá no site, tá? Inspira.org. E aí você vai no clique aqui para começar. Olha aí que intuitivo, né? Você clica aqui para começar. E daí você começa a responder. Então, você começa assim, ó. Todas as perguntas vai ter assim, ó, essa caixinha com palavras, tá? E aí aqui tem um jogo de palavras e aqui tem um outro jogo de palavras. Então você vai olhar esse jogo de palavras: sociável, ativo, holofote, expressivo, autorrevelador, contato, energia, apresenta, interativo, apresenta mundo, amizades, animado, conhecer, falar. Beleza. Você vai olhar a outra caixinha: ler, prefere interior, calmo, conhecer, intimidade, discreto, individual, privativo, escrever, reflexivo, tá? Ah, mas tem uma palavra que eu não gostei, tá? Mas pensa no bloco, tá? Então, assim, se você tivesse que escolher uma das caixinhas que te representa melhor, qual que você escolheria? Aí você clica na caixinha que você escolheu e vai para a próxima, tá? Você vai ver que são, tipo, acho que quatro perguntinhas aqui. Então, você consegue responder isso mega rápido. Pergunta, vocês querem já fazer? Para eu mostrar para vocês o resultado? Então, vai. Já! 3, 2, 1, valendo! Eu vou dar uma pausa aqui na gravação, então, enquanto vocês fazem. Peraí. Né? Então, vamos lá. Desktop 2, não. É vídeo, esse aqui. Vocês só confirmam para mim se tá ouvindo daí, tá? Presenciou um dos roubos mais bizarros Calma. de todos os tempos. Um homem roubou 2 bancos consecutivos sem usar nenhuma máscara para esconder seu rosto em plena luz do dia. As câmeras de segurança captaram seu rosto e, por isso, a polícia o encontrou facilmente. Seu nome era MacArthur Wheeler. Ao ser preso, ao invés de se julgar inocente, MacArthur estava desacreditado no que tinha acontecido ao dizer: "Mas eu usei o suco." No interrogatório, MacArthur disse aos policiais que jogou suco de limão em sua cara, acreditando que isso faria invisível para as câmeras. E aí ficou explicado por que não usou nenhuma máscara. A polícia, também desacreditada, o testou para drogas e álcool, mas os resultados foram negativos. A conclusão foi que ele não era louco, mas apenas estava incrivelmente errado quanto às propriedades de invisibilidade do limão. Parece só um louco isolado, certo? Mas não é. Os psicólogos sociais Justin Kruger e David Dunning investigaram esse caso e, após estudos com diversos grupos, descobriram que todos nós dividimos o mesmo comportamento do MacArthur em várias outras áreas de conhecimento. Não só somos imprecisos em avaliar a extensão de nossos conhecimentos e habilidades, como frequentemente superestimamos o quanto sabemos. E agora eu vou mostrar isso. Em um estudo, 32% dos engenheiros de uma empresa e 42% dos engenheiros em outra empresa consideraram-se entre os 5% com o melhor desempenho de toda a equipe, algo matematicamente impossível. Em outro estudo, 88% dos motoristas americanos consideraram suas habilidades como acima da média, ou seja, melhores que 50% dos motoristas, algo também impossível. E isso é o que ficou chamado como efeito Dunning-Kruger. E o mais interessante é que, conforme esse gráfico que explica o fenômeno, pessoas com menor nível de habilidade e conhecimento têm os maiores níveis de confiança em sua autoavaliação, quase tão altas quanto reais experts especialistas no campo. E isso se repete em todo lugar e ninguém está salvo. Áreas como matemática, xadrez, gramática, segurança de armas, conhecimento médico e muitas outras. Isso, no exemplo famoso, pode ser claramente visto naquelas audições de programas do tipo The Voice, quando aqueles cantores muito desafinados, mas com excessiva confiança, ficam completamente devastados quando são reprovados pela expressão dos jurados. Isso acontece porque existe uma dupla maldição no efeito Dunning-Kruger. O nível baixíssimo de conhecimento e habilidades de pessoas incompetentes é também exatamente o que as impede até mesmo de perceber o quão pouco sabem. Nas estatísticas de um campeonato de debates nos Estados Unidos, 25% dos times que apresentaram o pior desempenho no ranking
acharam estar ganhando mais de 59% dos seus debates, enquanto, na verdade, perderam 78% deles. Ou seja, o percentual de derrotas foi quase o dobro do esperado. Por saberem pouco sobre o campo de debates, elas não tinham a menor ideia de quais requisitos que levavam alguém a ter uma argumentação mais profissional, para saber se estavam ou não vencendo os duelos. Essa nossa falta de consciência para a nossa ignorância não acontece só por falta de interesse ou por não sermos bons em aceitar críticas, como já mostraram alguns estudos nesse sentido, mas principalmente porque realmente falta um mínimo de conhecimento mesmo. Por exemplo, um outro estudo mostrou que alunos mal avaliados em exercícios de lógica em um primeiro momento, após passarem por um mini curso introdutório de lógica, reconheceram seus erros e melhoraram a precisão de sua autoavaliação. E é por isso que, dentro daquele gráfico, pessoas com conhecimento moderado têm menor confiança em suas habilidades, porque elas sabem exatamente o suficiente para reconhecer o quão pouco sabem. E, de forma interessante, também nesse mesmo sentido, os reais experts no assunto costumam subestimar o quão bom eles são, porque, por sentirem facilidade em executar aquilo que sabem muito, eles têm uma falsa percepção de que não são tão diferenciados assim da média. Isso prova que, no geral, todos nós somos cegos das nossas reais capacidades. Bom, e justamente para a gente não se auto-enganar e cair nessas estatísticas do efeito Dunning-Kruger, eu recomendaria 3 coisas para nós fazermos. Número 1, tenha coragem de perguntar por feedback de várias pessoas sobre as suas habilidades. E se houver um padrão de resposta consistente, considere seriamente o que você ouviu. Número 2, mantenha-se aprendendo. Quanto mais você aprender, mais consciência terá do quanto ainda não sabe. E por último e mais importante, seja humilde. O mundo é complexo e vasto demais para sermos arrogantes. A humildade de verdade te traz abertura para você sempre continuar aprendendo. E já dizia Darwin, ignorância mais se parece com confiança do que com conhecimento. Bom, pessoal, e é isso. Bom, pessoal, e é isso. Tá, muito bem. Entenderam sobre o efeito Dunning-Kruger ou Krieger? Conseguiram ouvir o vídeo bonitinho? Tá, estão chocados? Não, tá, tipo, eu esperava isso daí. Maria Fernanda tá tão diferente hoje. Maria Fernanda Ribeiro. Descobri que o R era de Ribeiro. Ah, Juan! Pô, Juan! Aí fica difícil, né? A gente aí, todas as pessoas aí que falam, pô, não, aí não, Juan. Muito bem. Então, já sabem do que a gente tá falando, né? Vocês deviam estar falando antes. Quando a gente está, então, falando sobre essa questão de percepção, é bem importante a gente entender que se a gente vai ter que fazer algum tipo de trabalho em equipe, se a gente vai ter que liderar alguma equipe, se a gente vai ter que gerenciar alguma equipe, se a gente é pessoal de gestão de recursos humanos, ou a gente vai fazer algum tipo de treinamento, a gente tem que considerar esse tipo de situação com relação à percepção das pessoas e já vir com a antemão aí desse efeito Dunning-Kruger. Uma coisa daí é bem importante para a gente considerar é que fui eu? Pode ser? Pode ser. Aí eu perguntei para vocês se já tinham visto o vídeo e vocês não falaram? Ai, gente. Eu perguntei, eu mostrei para vocês o vídeo da percepção? Aí vocês falaram, não! Tá bom, agora assistir de volta. Tá bom, tá, agora assistido tá, vai fazer o quê? Exatamente, eu já nem sei. Pois é, a Daniele, não sei onde que tava nesse dia aí, né? Mas enfim, tava recebendo a pizza ali naquela hora e ela não viu o vídeo. Bom, mas aí o que eu tô querendo dizer é o seguinte, gente, a gente tem que considerar que a forma como as pessoas interpretam as coisas é diferente, a forma como elas conhecem as coisas é diferente. Então a gente não tá falando só de uma questão de personalidade, não tá falando só mais uma questão de idade, não tá falando uma questão de raça, a gente tá falando da forma como a pessoa conhece e que
a gente tende a achar, quando a gente não sabe nada de alguma coisa, a gente tende a achar que manja muito. Inclusive, vocês vão ver isso no Facebook, né? O povo lá se matando, aí você fala, mas cara, qual que é a tua especialidade nisso daí, né? O cara virou especialista da droga da vez, né? Do remédio, ou seja lá o que for. Enfim. Então, a questão aqui é que a gente precisa considerar questões sobre percepção para conseguir entender melhor trabalho em equipe, liderança e assim por diante, tá? Então, isso é bem importante aí para a gente considerar. Beleza, diversidade resolvido. A última coisa aqui sobre a percepção que eu queria falar para vocês, deixa eu ver aqui. Cadê? Aqui, ó. Deixa eu ver se eu mostro esse slide aqui, que eu acho que pode ajudar vocês aqui a ter um resumê. Deixa eu ver se é este ou se é este. Acho que é esse. Então, com relação à questão de percepção, né, que ela pode criar alguns tipos de problema de comunicação da organização, porque aquilo que a pessoa entendeu não é necessariamente aquilo que você quis dizer. Isso é bem importante para vocês que vão ser gestores de equipes em algum momento, que vocês vão ter que trabalhar com outras pessoas em algum momento. Pode ser que as pessoas não compreendam aquilo que vocês estão dizendo. Então, você precisa ter certeza que a tua comunicação está clara o suficiente e, frequentemente, o que a gente faz é tentar comunicar a coisa de diversas formas diferentes para garantir que em um dos momentos a pessoa pegue ou que a pessoa perceba que tem alguma coisa. Ué, mas peraí, eu entendi X agora, entendi Y depois, então peraí, eu tenho que ver qual dos dois que ela queria realmente que eu entendesse. Então, isso é uma das coisas para vocês considerarem com relação à comunicação. Uma das outras coisas aqui que a gente está falando aí sobre comunicação e sobre percepção é a possibilidade de vocês pensarem em feedback individual para conversar com a pessoa diretamente e dar algum tipo de retorno. Agora, mesmo o feedback individual, ele também vai passar por algum tipo de interpretação. E uma das coisas bem importantes que tem que considerar é o que a pessoa pensa sobre você? O que a pessoa pensa sobre a sua capacidade de dar algum retorno para ela? Então, às vezes, você é um chefe babaca e um chefe meio estranho, e aí você vem falar para a pessoa, você tem que se comunicar melhor. Eu falo, você é um babaca, como é que você vai falar alguma coisa sobre mim? Então, também tem que cuidar com esse tipo de coisa, porque não só o que é falado, mas quem fala também é importante para vocês considerarem quando vocês pensarem em comunicação aí com as pessoas, tá? Eu vi aqui a janelinha do bate-papo piscando e eu fui ver o que era, só as meninas dando risada. Beleza, então essa parte aí de percepção e comunicação nessa pegada aí, tá? E a outra que eu deixei separado aqui para vocês é com relação a como é que chama? Vocês estão vendo esse outro slide aqui, né? Que também está escrito resumo em cima e está escrito teoria da equidade em cima? Tá. Que é a coisa dos tipos de recompensas, né? Assim, tá, a gente precisa pensar em algumas formas de motivar as pessoas e uma das coisas que a gente vai ter que entender por que as pessoas ficam motivadas. E aí aqui tem 4 grandes teorias que eles estão partilhando com a gente, assim, tipo, vamos entender então algumas coisas aqui que pode fazer as pessoas ficarem motivadas. Então, uma delas é essa aí lógica da teoria da equidade, ou seja, que as pessoas vão ficar motivadas quando elas acham que tudo está sendo justo. Então, elas olham em volta e pensam, bom, não, está sendo justo. Então, eu fico motivado porque eu acho que está sendo justo. Isso é o que fala o pessoal da equidade. Tem que ser justo. A expectativa diz o seguinte, que as pessoas vão ficar motivadas quando elas perceberem que quanto ela trabalha, ela se esforça, vai ter um bom desempenho. Então ela pensa assim, eu vou trabalhar bastante e eu consigo fazer as coisas que eu quero fazer, então eu tenho uma teoria da expectativa, a expectativa de conseguir um bom desempenho se você trabalhar, se esforçar bastante. Do reforço vocês já conhecem. Vocês lembram aí que a gente falou sobre Falou, né? Falou sim. Falou sobre que vocês estavam preocupados com o cachorro lá do Pavlov.
que é a coisa assim, da recompensa, né? Então, você tem uma expectativa de uma recompensa. Então, tem uma consequência daquilo que você faz direito. Você ganha comida, você ganha dinheiro, você ganha reconhecimento. Então, o comportamento seria reforçado por aquilo que você faz. Eu faço uma coisa, tem uma consequência. Então, é uma lógica aí bem comportamental. E a última que tem aqui é a do estabelecimento de metas, que as pessoas ficariam motivadas quando elas têm uma meta que elas entendem que é desafiadora, que ela vai para cima, vou conseguir e tal. E quando eu conseguir, eu fico super motivado, porque aquilo era uma meta difícil, mas eu consegui e ainda me deram um feedback dizendo, não, parabéns, você realmente é bom pra caramba. Então, você conseguiu fazer aquilo que se esperava de você. Então, são 4 grandes teorias aqui que falam sobre motivação, dizendo por que as pessoas ficariam motivadas. Primeiro, as pessoas acharem que é justo. Segundo, a expectativa de que o seu esforço vai levar a um melhor desempenho. Terceiro, reforço, que é a comportamental, né? Eu faço uma coisa e ganho alguma outra coisa por consequência desse trabalho, reforçando aquela boa atitude que eu tenho, e do estabelecimento de metas com feedback para as pessoas. Então, resolvemos aí as teorias de motivação, falamos um pouquinho de comunicação, sobre percepção e falamos um pouquinho sobre personalidade e características individuais, né? Idade, etc e tal, no mundo do trabalho, certo? Bastante coisa hoje, né? Todo mundo bem? Sim? Muito bem. Então, tá bom. Então, já falei pra caramba hoje, né? Desculpa aí. Mas, enfim, a gente resolveu aí boa parte do que eu queria ter com vocês aí, que era ter um panorama aí dessas coisas aí sobre motivação, equipe, comunicação e características individuais. Beleza? Então, foi muito bom vê-los, senhores. Tenham uma boa aula agora na sequência aí, tá bom? Vê aí se dá tempo de chegar uma comidinha e a gente se vê na quinta, então, né? Não tem feriado, né? Não tem. Então, tá bom. Então, quinta-feira a gente se vê. Boa noite, um beijo, foi bom vê-los. Até mais.